sabia que atualmente 1/3 dos alimentos do mundo são desperdiçados? E que podemos fazer um reaproveitamento desses recursos através do processo de compostagem? Mas, afinal, o que é compostagem? Compostagem consiste em transformar a matéria orgânica na presença de água e ar, em um adubo muito eficaz para o desenvolvimento da planta. Além de aproveitar o lixo, diminui a poluição e ajuda o meio ambiente. Como montar a sua bandeja caseira de compostagem? Os materiais necessários para montar uma composteira em casa são restos de alimentos vegetais, uma caixa de plástico com tampa, folhas, terra e esterco. A composteira é organizada em camadas, de forma que a última seja a terra, seguida de restos de alimentos com as folhas, esterco e a borra de café como cobertura. É necessário que buraquinhos sejam feitos nas laterais da caixa para correr ar e na base da caixa para correr o excesso de água. Observação: não utilize substâncias de origem animal, já que a gordura contida neles podem impermeabilizar o meio, impedindo a passagem de água. Como cuidar da sua composteira? A composteira deve ter cuidados para o bom funcionamento. É necessário que o conteúdo seja remexido a cada 15 dias para manter o fluxo de oxigênio e não deixar que a temperatura aumente muito. Além disso, é preciso manter a compostagem sempre úmida. Mas atenção, cuidado com o excesso. Ele pode comprometer a entrada de ar e acarretar problemas que serão discutidos em seguida. O que acontece lá dentro? Vamos olhar mais de perto o que ocorre na compostagem? O processo é composto de 3 etapas, que são denominados de acordo com a temperatura. Primeira etapa, mesófila. A temperatura nessa etapa varia entre 15 e 43 graus. É o começo do processo de compostagem, quando as primeiras bactérias e fungos mesófilos começam a agir na degradação. O pH nesse estágio está entre 5,5 e 6, ou seja, é ácido, devido aos ácidos organizados formados no estágio inicial. Segunda etapa, termófila. A decomposição é o processo exotérmico, ou seja, libera o calor à medida que a temperatura da compostagem vai aumentando. Novas bactérias chamadas termófilas começam a agir. Nessa etapa, o processo se acelera, devido ao aumento da temperatura. E micro-organismos patogênicos são eliminados devido a essa alta temperatura, que varia de 40 a 73 graus centígrados. O pH começa a aumentar, ficando na faixa de 7,5 e 9, causado pela liberação da amônia e hidrólise de proteínas. Terceira etapa, criófila. Após terminada a decomposição, inicia-se o processo de polimerização das substâncias degradadas, que formarão moléculas bioquimicamente estáveis. Esse processo é endotérmico, diminuindo a temperatura da compostagem, que resulta no humus, pronto para ser utilizada no plantio. Agora vamos falar dos fatores que influenciam os processos. Fator número 1. Temperatura. A temperatura influencia no metabolismo dos organismos, de forma a acelerar o processo em altas temperaturas e retardar em baixas. De forma paralela, também seleciona os tipos de organismos que estão presentes em cada etapa da compostagem. A água. A água é um importante componente das reações químicas. No entanto, em excesso, pode impedir a penetração do O2 na compostagem. E na falta, torna-se fator limitante para o processo. Aeração. Para que ocorra a decomposição aeróbica, é obrigatório a presença de oxigênio. Caso haja falta, a decomposição será anaeróbica, o que diminuirá a velocidade da compostagem e poderá acarretar a produção de substâncias indesejadas, como metano e ácido sulfídrico, além do chorume, é claro. A relação carbono e nitrogênio é um dos fatores mais importantes. A relação ótima é de 30, ou seja, 30 carbonos para 1 nitrogênio. Caso a relação seja abaixo da ótima, poderá haver perda de nitrogênio na forma de amônia,
já que essa substância estará em excesso. Caso a relação esteja acima, haverá falta de nitrogênio, comprometendo a síntese proteica dos micro-organismos. O carbono tem a função de proporcionar energia para as reações dos micro-organismos e o nitrogênio para a síntese proteica. pH. O pH deve ser controlado, já que o meio ácido inibe a reação de uns micro-organismos e desnatura algumas proteínas importantes para as reações. Enfim, a compostagem pode minimizar diversos efeitos de poluição e doenças para a humanidade. Compartilhe essa ideia. O planeta agradece.